Bom, aqui nós tivemos um acontecimento também importante do ponto de vista histórico, né, que foi a morte do ex-secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Né? Ele foi praticamente ovacionado na imprensa internacional e nacional. Né? O homem parece um santo de calendário quando você lê as matérias e tudo mais. Aqui seria oportuno, né, pela morte dele, relembrar os acontecimentos. O que aconteceu na antiga União Soviética. Né? Num dado momento, a burocracia governante, né, na União Soviética, não conseguindo conter a crise econômica e mais, né, em função do avanço da crise econômica, não conseguindo conter também o movimento dos trabalhadores, não só na União Soviética como em outros países, decide enveredar por um caminho de restauração política a frio, através de reformas, né, de restauração do capitalismo na União Soviética pela via reformista. Né? O sinal de alarme havia sido dado pela revolução que aconteceu na Polônia. Né? Uma revolução que liquidou completamente o regime da burocracia. A burocracia soviética, vendo a crise polonesa, decidiu se antecipar com uma política reformista. E a pessoa escolhida para levar adiante essa política reformista foi o falecido Gorbachev. Né? Na época, né, era uma discussão extremamente confusa isso. Havia gente que falava que isso daí era uma restauração do socialismo sobre bases democráticas, etc., etc., mas a verdade verdadeira que veio à tona depois, ficou muito claro, né, até pela própria ação do Gorbachev, é que eles estavam numa via de restauração capitalista, como meio de conter a crise. Quer dizer, a burocracia estava tentando passar ao capitalismo, né? Em algum momento transformar aí setores da burocracia em capitalistas para conter a crise. Quando esse projeto estava em andamento e estava fracassando totalmente, né, por um motivo muito evidente, que é a restauração capitalista não podia ser produto de uma mera política de reformas apoiada por todo mundo. Né? Isso teria que levar a uma crise geral dentro da União Soviética. Então, essa política estava fracassando, o governo estava perdendo o controle da classe operária dentro da União Soviética, e isso daí levou uma ala da burocracia, né, que tinha participado de tudo isso daí, a dar um golpe de Estado não contra propriamente o governo, apesar de que o Gorbachev foi colocado de escanteio num primeiro momento, né? Mas, acima de tudo, contra o povo da União Soviética. Né? O que é que pretendiam os golpistas? Os golpistas pretendiam realizar aquilo que um tempo antes havia sido realizado, 2 anos antes, havia sido realizado na China, né? E que ficou conhecido como a Via Chinesa. Né? Na China, em 1989, a burocracia organizou um golpe de Estado, exatamente como esse que esse setor da burocracia estava organizando, reprimiu o movimento operário, né? Asfixiou os sindicatos, o movimento estudantil, todo tipo de protesto, e impôs uma política abertamente capitalista, que é a política que vem sendo desenvolvida até hoje. Né? Uma política onde setores da burocracia se transformaram em milionários na China, onde as empresas privadas têm uma posição muito importante na economia chinesa.
Os russos, eles pretendiam fazer a mesma coisa, dar um golpe de Estado, manter a fachada do domínio do Partido Comunista, da União Soviética, manter o nome da União Soviética, manter a ideia de que aquilo lá era um socialismo, mas, através do golpe de Estado, impor uma ditadura que fosse capaz de restaurar o capitalismo, né, de uma maneira organizada. Aí o que aconteceu foi o seguinte: no momento que eles estavam dando esse golpe do Estado, a população saiu às ruas e o golpe de Estado fracassou totalmente, porque as condições políticas não permitiam esse golpe de Estado, né? O regime político, uma vez dado o golpe de Estado e contido pelas massas, desmoronou totalmente, né? Entrou em colapso. E, logicamente, que nessa situação de colapso, a única direção, né, com capacidade para apresentar uma alternativa eram os aliados do imperialismo e a direita, já nessa altura, abertamente capitalista dentro da União Soviética, né, representada pela pessoa que viria a ser presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Quando o Estado entrou em colapso, né, o próprio Gorbachev, que também era um agente do imperialismo, acabou com a União Soviética, né, renunciou ao cargo de presidente da União Soviética e impulsionou a desagregação do regime, que era uma política do imperialismo. As consequências dessa política nós estamos vendo até hoje, né? Porque o imperialismo tratou de tornar várias repúblicas soviéticas independentes, né? Aproveitou a oportunidade com grande presença de espírito, logicamente, porque eles estavam muito organizados. E passou a uma obra de completa destruição da economia da Rússia, que levou também à situação que nós estamos vendo hoje, onde a Rússia é um país que é um grande exportador de gás, de petróleo, de minérios, né? E não é o país industrial que como é que se diz? Do qual se fazia propaganda anteriormente, né? A Rússia retrocedeu economicamente de uma maneira muito profunda, né? E a situação acabou levando à constituição de um governo de tipo nacionalista, quer dizer, um governo que se apoia na defesa da economia russa contra o imperialismo. É um governo que não é, digamos assim, diretamente controlado pelo imperialismo, que é o governo Putin, né? Muita gente não entende por que o Putin tem o prestígio que ele tem, porque não leva em consideração essa história, né? A história de que ele recuperou um país que estava totalmente falido, totalmente arrasado, liquidado, né? E ele reestruturou a economia russa sobre novas bases, né? Não havia como retomar as indústrias, a maioria das indústrias que foram à falência, e aí ele reorganizou o país sobre a base da exportação de petróleo, de gás e de outras matérias-primas. Que é uma economia, digamos assim, atrasada, né? Mas com essa reorganização, dado o tamanho da Rússia, dado o tamanho da operação exportadora, ele conseguiu rearmar o país, ele conseguiu reestruturar o Estado, conseguiu dar um equilíbrio para a sociedade dentro de uma situação em que é um país que é, digamos assim, por assim dizer, capitalista, porque o que realmente acontece lá não é um quadro, né, claro de capitalismo. Nesse sentido, é um pouco parecido com a China também, que é um capitalismo, né, meio capenga, né? Não é um capitalismo efetivo. Essa história do Gorbachev é importante lembrar ela agora, porque ela é um conjunto de fatos, né, de um processo político que explica, que permite entender o que é hoje
a Rússia, né? A Federação Russa, e a crise que existe lá, com a Ucrânia, com outras repúblicas e tudo mais. É um debate aí que precisaria ser mais aprofundado, né?